Ok, pessoal. Boa noite. Vamos lá, agora valendo. Está gravando? Deixa eu compartilhar aqui, já vai dar tudo certo. Está compartilhado? Vocês estão vendo? Ainda não. Não, deixa eu ver. Agora sim? Legal. Tá bom. Então, vamos lá. Monjoeda está aí, mas está sem microfone. Vamos fazer o Nembutsu nós mesmos, né? Doshojunen. Namu Amidabha, Namu Amidabha, Namu Amidabha, Namu Amidabha. Namu Amidabha, Namu Amidabha, Namu Amidabha, Namu Amidabha. Namu Amidabhutsu, Namu Amidabha. Como sempre, eu gosto de começar com a imagem do monge Tishnatan. Acho que é a grande mensagem para a gente, né? Esse foi o texto que a gente usou da outra vez. Eu queria perguntar sobre a outra, o primeiro encontro. Alguma coisa que você gostaria de perguntar? Alguma coisa que ficou meio no ar, que seria o caso de a gente voltar? Não. Você também não, Bia? Oi, Jubal, boa noite. Desculpa, Boa noite. eu me atrasei um pouquinho, tá? Não, todos nos atrasamos. Hoje foi... O dia foi meio Aliás, está enroladinho. sendo. Tem muita gente que não chegou ainda. Jubal, eu tenho uma dúvida quando você comentou sobre o trigrama. Eu havia até marcado aqui para conversar Uhum. contigo, Tá. né? Que o trigrama, na realidade, é o baguá, né? Não, o baguá é a figura que contém os 8 trigramas. Ah, A gente chama de guá. A palavra trigrama e hexagrama foi inventada, é coisa do Ocidente, né? Na tá. China, a linha é chamado de guá, o trigrama é chamado de guá e o hexagrama é chamado de guá. Então, pela Hum, dificuldade de entender, resolveram criar esses nomes, trigrama e hexagrama. O baguá, na verdade, é aquela figura que a gente tem, normalmente um centro onde tem aquele yin e yang, né? E uhum. aí as 8 figuras em volta, tá? O trigrama é uma figura com 3 linhas, sejam elas yang ou yin, ou misturadas. E Uhum. eu lembro que eu coloquei algumas imagens de trigramas, da família dos trigramas, né? E você colocou sobre o fogo também, que é como se fosse uma espiral, e o vento, né? Isso. Foi o que eu Uhum. marquei aqui. Tá. Acho que eu preparei uma coisa um pouco mais light. Aquele dia eu acho que eu precisava dar um panorama total e eu imaginei que as coisas não ficariam tão fáceis é um primeiro contato, né? Uhum. Mas, digamos, foi uma introdução. Hoje a gente vai fazer mais uma aproximação do I Ching e do budismo. Então, vamos seguir. Então, esse é o nosso segundo encontro. O segundo de 10, né? Então, vamos começar com essa perguntinha, né? Qual é a duração da vida? Isso tanto vale no I Ching como vale no budismo, né? Aqui a pergunta foi tirada de um sutra, né? Então, Buda pergunta, qual é a duração da vida? O discípulo responde, um inspirar e um expirar. Ok, maravilhoso, né? A gente não vê a vida como uma coisa, um contínuo de tempo, né? Mas como
só existe o momento presente. Então, isso é uma característica tanto de um como de outro sistema, né? Acho que é só uma reflexão para a gente começar. Bom, desde longos tempos, o Xing é o livro mais lido e usado no dia a dia do Oriente. Isso é 100% correto, né? Mestres taoístas, budistas e confucionistas, em toda a história chinesa, estudaram profundamente os ensinamentos do Xing, contra a iluminação, ideias tão abrangentes que, por milênios, ainda hoje, se aplicam ao nosso cotidiano. Por isso, a gente está fazendo essa junção budismo, taoísmo ou Xing, né? Porque o taoísmo já é um derivado do Xing, mas são muito próximos, né? Dessa vez, vamos começar olhando um pouquinho para esse livro aqui, que eu gosto muito, que é I Ching, uma visão budista, o livro da sabedoria, do livro das mutações. Está o livro das mutações, falta de revisar. Essa pessoa aqui, ele é um argentino, veio para o Brasil, começou a estudar muito cedo essas questões, e ele acabou se transformando num lama. Então, ele tinha um pé no I Ching e um pé no budismo, né? Porque ele era um monge budista. Infelizmente, ele já não está conosco já há uns 2 anos e deixou 2 obras interessantes. Vou pegar um pouquinho dessa obra aqui só para a gente fazer uma introdução. Tá? Bom, a gente está falando de Xing, acaba falando inevitavelmente de Jung, porque Jung foi quem, de fato, abriu as portas para o Xing. O Xing era uma coisa muito fechada, muito difícil, muito incógnita, né? Ninguém entendia, salvo no Oriente. Né? E agora, o que aconteceu foi que, a partir do momento em que ele conseguiu, digamos, entender, o entendimento do Xing ajudou ele a criar a psicologia analítica. Então, ele tinha uma ideia na cabeça que estava se formatando, e o Xing foi quem ajudou ele a fazer essa formatação. Né? O trabalho dele é todo em cima da questão das imagens, porque o único acesso que a gente tem ao inconsciente é através de imagem. O Xing é um acesso ao inconsciente. O budismo também é um acesso do inconsciente. Quando você se coloca, por exemplo, a meditação, a Gisele hoje estava dando uma aula de meditação, coordenando um grupo, você limpa a tua cabeça, esvazia a tua xícara para ter acesso a alguma coisa que você não sabe o que é. E aí são inúmeras fases, né? Uma época você tem a impressão que é determinada coisa, outra época evolui para uma outra, tem horas que isso se torna até um pouco difícil, tem horas que se torna esfuziante, mas são acessos ao inconsciente. Quer dizer, na medida em que a gente consegue calar a nossa própria voz e a voz de toda a humanidade que buzina na nossa orelha o tempo inteiro, aí a gente, de fato, está começando a ouvir a própria voz. Né? Então, só no silêncio que a gente consegue ouvir essa voz. E essa voz acontece quando você consegue perceber que você não é o pensamento. Existe um pensamento em você que não é você. Você é o outro, aquele que observa o pensamento. Então, Jung trabalhou muito com isso e, por isso, essa linguagem arquetípica, ele entendeu que cada hexagrama é uma imagem arquetípica e que, enfim, ela sintetiza toda a sabedoria que os seres humanos podem desenvolver. Então, a gente sempre vai estar falando um pouquinho de Jung, né? As imagens contidas no Xing. Físicos, matemáticos, físicos quânticos e todos os estudiosos que trabalharam no campo das ciências exatas poderão entender melhor esse pensamento. Tudo o que acontece sobre o céu pode ser mensurado. Todas as coisas, sob o céu, né? Todas as coisas estão sujeitas a um padrão celestial que chamamos de espaço-tempo. Este padrão segue regras fixas de desenvolvimento. Por meio da matemática mais pura, a ele podemos ter acesso. Isso, a gente lê assim, parece Shakespeare, né? Há uma sabedoria ali que é inevitável, né? E aí vem uma questão já que aproxima o Xing do budismo,
que é essa questão de espaço-tempo. Então, como se entende no budismo, se entende no Xing, que tudo é mutável, quer dizer, que não existe uma substância própria, efetivamente, para nada, quer dizer, somos tudo partes de uma mesma coisa, que aqui ele chama de um padrão celestial, né, que o taoísmo chama de Tao, o budismo chama de Buda, o cristianismo chama de Deus, né? É a mesma coisa. Então, não é muito complicado a gente perceber que existe uma coisa a qual nós temos uma necessidade de nos conectar, e na medida em que fazemos isso, nós conseguimos enxergar a realidade, que a coisa mais difícil do mundo exatamente é conseguir enxergar a realidade, né? Bom, não somos matemáticos, como chegaremos a compreender esse padrão? Pela análise de imagens do I Ching. Então, daí a razão do uso do I Ching. Confúcio, todos os grandes mestres, de alguma forma, fizeram essa leitura e buscaram a interpretação do I Ching, que é o que a gente quer fazer aqui, né? Então, na análise dessas imagens, vou pegar um pouquinho de água, porque minha garganta está falhando. Alguém quer ler para mim ali? Eu posso ler, Jubal? Oi, obrigado, Bia. Minha Imagina. gargantinha aqui. O final de semana inteiro atendendo, foi uma semana bem puxada, a voz complicou um pouquinho. Vamos lá, me ajuda. Tá. Na correta análise das imagens, os taoístas observam a transformação do Xing, a energia básica neurobiológica do indivíduo, em Qi, energia intrínseca que está contida no sangue e na respiração, do Qi em Shen, espírito ou mente pura, e do Shen em vacuidade. Parece um Utilizando... texto complicado, mas se vocês conseguem absorver, dá para mais ou menos botar o pé no chão. O taoísta, o trabalho dele é observar a transformação. Então, tudo que acontece conosco, tudo que acontece no mundo, como diz o budismo, está tudo conectado no En, né? É um elo de ligação entre tudo. Esse elo se dá através de uma energia. Então, voltando a uma possível definição, o que é Deus, o que é Buda, o que é o tal, é uma energia, né? A gente já entendeu que tudo no universo é energia, não existe outra coisa, né? Matéria e ficção científica. O que existe é energia. Matéria é só energia mais densa. Então, esse estudo do Qi foi o que deu a base de toda a medicina chinesa. Então, a partir daí, eles tiveram um conceito absolutamente novo. Lembra que a gente viu na aula anterior? Aqueles diagramas de corpo humano, o Ocidente sempre recortando, quer dizer, estuda uma vez o osso, uma vez os músculos, uma vez... Nada tem uma conexão, né? Essa desconexão é a nossa imagem mais simples para definir o Ocidente, né? No Oriente, eles entendem que tem uma coisa que liga tudo, que é essa energia que aqui eles falam no Qi, né? O Qi é uma coisa que corre dentro de nós, é a energia que corre dentro dos meridianos, é a energia que nos conecta uma pessoa na outra. Ela está no sangue, ela está na respiração, e esse Qi se transforma em Shen, que é o espírito ou mente pura. Então, quer dizer, sem um trabalho adequado com o Qi, a gente também não tem um trabalho adequado com essa mente pura. Quer dizer, com a própria mente a gente não tem. Um cérebro não bem oxigenado não funciona direito, né? Então, é preciso fazer exercício físico, é preciso ter uma alimentação correta, é preciso tomar água, é preciso um monte de coisa para que o hardware trabalhe. Não é nem a questão do software, mas o software é a mesma coisa, né? Então, transformar esse Shen em vacuidade, quer dizer, é quando ele se dissolve no todo. Então, é a hora que a gente sai do ego da gente e a gente, de fato, está enxergando a realidade. A gente se integra com ela. Deixamos de ser eu, vocês, e somos nós. Nós com toda a vida, com todo o universo. É isso. Bia, continua. Utilizando os ensinamentos contidos no I Ching, eles se isolavam nas montanhas para realizar profundos trabalhos de transformação
de sua própria natureza espiritual. O Tao Te Ching, obra atribuída ao mestre Lao Tzu, tem como fundamento o estudo do I Ching. Ok, eu acho que Lao Tzu todo mundo conhece, esse livro, Tao Te Ching também, né? Querem que eu mostre a capa, alguma coisa? Deve estar aqui pertinho. Esse livro é nada menos que o segundo livro mais vendido no mundo. A primeira é a Bíblia, né? E a segunda é o Tao Te Ching de Lao Tse. O I Ching é o terceiro, né? Porque ele fica mais... o I Ching está no Ocidente há 150 anos, ainda está ganhando espaço, né? Então, Lao Tse foi a figura que, por um texto poético, se não me engano, são 38 poemas, que ele fez uma condensação de toda a ideia do I Ching de uma forma maravilhosa e, a partir daí, entendeu-se que havia uma coisa chamada taoísmo. Até ali, não tinha esse conceito. Existia até um Tao, mas não era o taoísmo. Ou seja, o taoísmo passa a ser uma nova corrente filosófica que cresce em relação ao que existia, mas que depois se transforma também numa corrente religiosa, como aconteceu com o budismo. No início, o budismo era só uma filosofia, acredito que ainda continua sendo uma filosofia, mas também se tornou uma religião. Então, a gente pode vivenciar o budismo, o taoísmo, como religião ou como uma filosofia, né? De qualquer maneira, o que a gente ganha é a aprendizagem, né? É a capacidade de a gente tomar contato com a realidade. Então, qual é o trabalho do I Ching? É o mesmo trabalho do budismo. A gente não veio para mudar o mundo, a gente veio para mudar a gente mesmo, né? Então, eles se isolavam para as montanhas, como o budismo no começo também era de isolamento, né? Para realizar esses trabalhos de transformação da natureza que hoje a gente chama de alquimia. Então, o mais avançado estudo do I Ching é a alquimia chinesa, né? Então, era esse o trabalho que eles faziam. Essa obra do Lao Tse, quem puder ter acesso, vocês baixam de graça na internet, é um livro muito, muito... Lao Tse é contemporâneo de Buda, né? Confúcio, 600 anos disso, não tem direito autoral. Eu tenho alguns livros com explicações de mestres, como o Ilan, como... quem mais? O Sherm tem uma explicação, o Blofield tem uma explicação. Então, quando você pega um livro com um comentário de alguém que de fato conhece, claro que te ajuda a entender melhor, né? Senão é uma poesia, se não tiver entendimento, né? Na hora que vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode interromper, por favor, tá? Não é para ser monólogo, não, né? Os budistas observam os símbolos que os ajudam a transformar os estados neuróticos da mente discursiva, proporcionando-lhes uma base sólida para compreender os estágios do caminho rumo à iluminação. Que a gente está vendo nesse texto. Que o budismo já nasce com uma característica de psicologia, né? Porque o trabalho dele era exatamente esse, de você se observar, de você se entender, de você entender a lei lá fora. Entender a lei lá fora também é uma coisa do I Ching, mas o budismo faz isso de uma outra forma, talvez de uma forma até melhor. O budismo centra muito em você, e o I Ching, apesar de ser uma consulta a você mesmo, ao teu inconsciente, você está um pouco envolto nessa situação. O I Ching te coloca o fora, faz espelho fora dentro. Os lamas budistas aprofundaram todo o sistema de Kala Chakra, que é aquela roda do tempo que a gente estudou no módulo do ano passado, né? E o sistema Parka Niwa, que é a astrologia tibetana e astromedicina, tendo como fundamento o I Ching. Então, essa coisa que hoje parece maluca, de juntar astrologia com medicina, isso já é muito, muito antigo, né? Sempre existiu. Por isso, abrir visão, né? Não adianta a gente... só vale o que é científico, porque o científico é provado e a ciência não consegue provar quase nada, né? A China tem como ideia de que tudo aquilo que pode ser repetido, provado ad eternum, tem valor zero.
né? Interessa o que acontece na hora, como é o caso do Xing. Você joga as moedinhas, você faz uma pergunta, um questionamento de alguma coisa que está te incomodando, que você está tentando atingir, não acha a solução, e você joga moedinhas para obter uma linha de um oráculo. O que você fez ali foi você entregou, vamos dizer assim, nas mãos de Deus, você entregou ao tal, você entregou a natureza para que ela faça a parte dela. Então, isso se chama sincronicidade, foi uma das coisas que Jung trouxe para a psicologia analítica. Então, as coisas estão muito lá atrás, vão ganhando rótulos novos, como a gente vê hoje a questão do mindfulness, né? Mindfulness é do tempo de Buda, né? Mas virou moda, tem um rótulo novo, ok, vamos respeitar. Na correta análise das imagens, os confucionistas. Então, estamos vendo diversos grupos que têm contato com o I Ching, cada um deles, claro, de alguma maneira. Os confucionistas observam as imagens e as interpretam como deveres, regras sociais e de comportamento humano e ritual. Inspirado na teoria dos 5 elementos, difícil explicar essa teoria agora, mas se vocês de fato querem, a gente dá uma paradinha e vê, né? O mestre Confúcio se baseia nas imagens para nos oferecer os seus comentários sobre a decisão. A decisão é o texto do I Ching. Lembra, eu falei que 1200 a.C., o rei Wen colocou em palavras uma coisa que não existia em palavras, né? A gente tinha a imagem do hexagrama, que são as 6 linhas, e tinha um ideograma que tentava explicar o hexagrama. Quer dizer, houve um momento que não precisava explicar. Isso era passado de forma oral e havia um contato, uma conexão maior com toda essa realidade que não precisava uma explicação. Mas isso veio se perdendo, a oralidade veio de uma maneira absoluta se perdendo, né? E com a questão da escrita, aí passou a ser necessário que isso se tornasse um texto, porque o ideograma não é um texto propriamente dito. O chinês é mais prático, ele diz, para entender melhor, ele desenha. Então, cada ideograma é um desenho, né? Bom, então, Confúcio baseia as imagens para nos oferecer seus comentários sobre a decisão, termo chinês Tan Xuan, transformando-a nas 5 virtudes. Então, o amor ao próximo, isso no budismo tem outro nome, né? Compaixão, né? A justiça, no budismo a gente não bate muito na palavra justiça, mas a grande justiça no budismo é o karma. Então, está ali também, né? O cumprimento das regras adequadas de conduta, isso é budismo puro, né? E nós estamos falando a visão do confucionista. O que o confucionista busca, na verdade, também está no budismo, né? O cumprimento de regras é tudo que nós podemos fazer por nós mesmos, trocar os velhos hábitos por novos hábitos. Quer dizer, na medida que a gente tem consciência de que precisamos, de alguma maneira, se encaminhar para uma coisa melhor, que a gente deixado à deriva, a gente fica nos velhos hábitos, fica no quadradinho, a gente não tem vontade nem ânimo de partir para o novo, é a tal da acomodação, né? Então, na medida em que você cumpre essas regras, você está criando um novo hábito, esse novo hábito vai se transformar no teu destino, tua própria regra de vida, né? E a autoconsciência da vontade do céu, que é uma coisa que também no budismo, que é a autoconsciência na vontade do céu, né? É quando você se entrega ao próprio Buda, quer dizer, você sabe que você não está sozinho, que tem alguém contigo, como no cristianismo, né? Você confia em Deus, como os crentes dizem, só Jesus na causa. Tem uma coisa maior, uma verdade que você pode confiar. E aí, então, as coisas ganham um determinado sentido, né? Sabedoria e sinceridade desinteressada. Isso está em todas as religiões e está forte no confucionismo, está forte no budismo. Já os padres cristãos, que tiveram acesso a esse livro, tanto nas colônias da China como no Japão, interpretam as imagens na sua procura de um caminho moral que lhes aproxime mais de Deus. As primeiras traduções do I Ching foram feitas por padres. Por quê? A China era... Eu não sei se tem alguém mais entrando. Peraí.
Em dúvida se alguém entrando, eu não consigo ver a tela. Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho, só para ver. Não, está tudo certo. Ok. Os padres tiveram esse acesso, como tiveram também missionários de todas as espécies, né? O próprio Wilhelm, que é o cara que fez a versão mais conhecida do Xing, ele era um pastor protestante, né? Ele foi lá uma missão que a igreja achava que era de ele levar o cristianismo, né? Mas ele tinha certeza que ele não estava fazendo isso. Ele estava indo buscar uma sabedoria que aqui não existia, né? Por quê? Porque ele era um estudioso, ele era um sinólogo, né? Ele conhecia tudo sobre a China, a linguagem. Ele não tinha um chinês perfeito, mas ele conversava com muita gente, tanto que ele fez a tradução, passou para o mestre chinês, conferia a tradução, o mestre chinês corrigiu uma coisa, ele fez outra tradução, devolveu de novo, de tentar ser muito próximo da realidade. O cristão não, o cristão tentou ler tudo que estava no I Ching com uma visão, né? Então acabou não funcionando muito, né? Se bem que hoje tem um caminho maravilhoso, existem alguns livros muito bons que fazem a leitura do I Ching de uma forma cristã. Um deles é esse livro do Murphy, acho que vocês não vão ver, está a imagem pequenininha, né? Segredos do I Ching, do Murphy. O Murphy é um pastor também, né? Ele não é um padre, mas ele é um profundo conhecedor da Bíblia e ele conseguiu fazer essa versão. Existe versão de Xing para todos os temas, para todos os casos, né? Por isso tantos livros. Vamos adiante. Aí vem os filósofos, né? Os filósofos posteriores a Confúcio, Lao Tzu é o mesmo Lao Tse, duas grafias, porque há duas pronúncias, porque há duas formas diferentes de transcrição do fonema, né? Então, encontraram no Xing suas imagens, no Xing e nas suas imagens, um farto material para desenvolver seus sistemas de especulação, como fizeram Su Rixia e o famoso mestre Wang. Wang é uma figura que eu admiro profundamente, que trouxe uma visão nova, Wang Bi, né? Então, todos acabaram indo nessa fonte, né, para absorver alguma coisa. Então, o Xing tem uma importância básica, né? Por último, tentamos compreender que o Xing foi oferecido à humanidade para que, pela correta compreensão de suas mensagens, possamos encontrar nosso caminho de sabedoria que nos liberta das aflições e dos medos. Isso é o que o Xing propõe e é o que o budismo propõe. O budismo nasce exatamente em cima dessa questão da libertação de aflições e medos, né? O Xing, o livro da sabedoria, então convida-nos a descobri-lo e amá-lo. Só tendo contato com ele que ele passa a ter algum sentido. Isso aqui já falei, né? Já. Está repetido. Também está repetido. Ok. Gente, essa tabelinha aqui pode ser um pouco assustadora, mas é maravilhoso. Vocês vão gostar, tenho certeza. Esse é um livro de um budista que não é monge, mas que é tradutor do Thich Nhat Hanh. Ele tem uma editora que só publica livros budistas. O livro estava aqui agora, não sei onde está. Não tem problema. Esse livro, acho que está aqui. Peraí, acho que eu deixei em cima do escreve. Está aqui. Conseguem ver? Quer que eu pare de compartilhar ali um pouquinho? Medicina interior, a medicina do coração e da mente. Ele é um médico, atua no Rio Grande do Sul, e ele tem uma visão muito bonita das coisas. Então, aqui está difícil de ler.
o caminho através do qual emoções causam as doenças e as dificuldades da vida. É a mesma coisa, o budismo e o Xing vêm dessa mesma forma, né? Porque, à medida que a gente entende o mundo errado e se posiciona errado, o que a gente colhe é problema, né? Então, aqui ele faz uma análise, eu vou só dar um en passant aqui, depois a gente pega pedacinho por pedacinho da tabela, onde essa medicina do interior ela parte do mesmo pressuposto de todo o processo do budismo, que é a gente estar com o pé enfiado na ignorância, né? E a partir da ignorância, tudo que a gente consegue, claro, não vai ser muito interessante. Então, ele divide aqui em 3 níveis que a gente vai pensar como uma medicina sutil, quer dizer, porque ainda tem uma coisa sutil, depois ela já se torna uma medicina tântrica, porque já estamos mexendo com energias, e depois uma medicina somática, porque aí a gente já está, de fato, constatando essas coisas no corpo, né? Então, aqui ele fala da sutilidade, da espiritualidade, nesse primeiro plano. No segundo, o nível intermediariamente sutil, né? E no último, a gente já cai na materialidade, que exatamente já está no corpo, a célula danificada, né? Então, vamos um pouquinho adiante. Quer dizer, o que ele está mostrando? Que a gente, em função desse apego sutil que a gente tem, apego sutil aqui, a própria ignorância, que nos impede de ver a transitoriedade, que nos impede de ver a inexistência de um eu, né? Nos impede de ver a interconexão de tudo. A gente se posiciona de algumas maneiras típicas e que nos trazem aflições. Então, normalmente o caminho vem a ser ou você cai na aversão, cai no apego ou cai na indiferença. Então, vamos lá. Mais uma. E colhendo. E nesse caminho você colhe determinadas coisas. Tá? Entre a aversão e o apego, existe um caminho menor, vamos dizer, que é o caminho da inveja. E entre o apego e a indiferença, existe o caminho do orgulho, que também, vamos chamar de menor, mas nenhum deles é menor. Né? É só que os outros são mais fortes no sentido de mostrar melhor as coisas, né? Então, ele acaba ficando entre uma e outra coisa. Oi? Quem falou? Não. Então, isso aqui é legal ter claro na cabeça, né? A raiz de todas as das doenças, o desconhecimento da nossa verdadeira natureza, a falsa noção do eu, o apego sutil, a acumulação, contaminação, visão dual, que é típica do homem, confusão, ilusão, é o apego sutil. A gente, em função desse partir da ignorância, a gente... Bom, então, quando vamos para o segundo nível, quer dizer, isso já é um embrião de consciência extremamente sutil, sustentadora da vida. Então, quem entra no canal do raiva, ódio, ira, claro que caiu num canal Yang, né? Então, nós estamos falando de Yin e Yang quando estamos falando de Xing, de taoísmo, né? Então, por um lado, digamos, um excesso de Yang nos leva a essa questão do raiva, do ódio, da ira. Então, isso, algumas imagens disso, viria a ser o sol, o fogo, é o calor da emoção, é o aquecimento da luta, né? E isso nos leva a ter uma característica de ser quente, de ser oleoso e de ser seco, tendo que oleoso e seco podem coexistir, né? Oleoso numa situação, seco na outra. Que essas pessoas que caem nesse módulo da raiva, elas normalmente têm uma voz grave, porque é para ser positivo mesmo, né? Então, a palavra-chave é não. Tem crianças que já nascem, a primeira palavra que elas dizem é não, né? Então, é não. Não para tudo na vida. Nada está bom, nada está certo. Ele se opõe a tudo e quer brigar com tudo e com todos. O budismo fala o tempo inteiro disso, né? Ou você se apega
e quer muito, ou você não quer, tem aversão, ódio, raiva, e cria o conflito. Bom, essas pessoas costumam ser críticos, reclamantes e pragmáticos, né? Eles se sentem muito práticos e, de fato, há uma praticidade, né? Se tem que resolver, vai no braço mesmo, já resolve. Então, é uma praticidade predadora, né? Eles são predadores. São, normalmente, carnívoros. O que agrada a eles é o picante, é o salgado, é o amargo, e gostam de coisas quentes. Quentes até, entenda-se, bebidas por quentes, né? Normalmente são pessoas robustas, atarracados, né? Tem um sono pesado, tem um pulso forte, denso, como imagem, já estamos falando de imagens arquetípicas, né? Cobra, tigre, águia, quer dizer, são grandes ataques, né? São bichos que realmente têm essa capacidade. Ok. Do outro lado, quando a gente não está falando de raiva, ira, de negação, a gente está falando de desejo, né? A gente vive a vida da gente meio caindo entre esses dois, e é uma terceira trilha ali que não é melhor também, né? Então, desejo, cupidez, isso tem uma conexão com ar, vento, tal. Tal não no sentido do grande tal, mas de um confronto com esse tal. Quer dizer, porque a gente quer muito, a gente acaba se enroscando nele, né? A palavra é sim, sim, eu quero, sim, eu busco, sim, eu vou comprar, sim, sim. O chakra, eu não estou falando de canal direito, central, esquerdo, é uma coisa melhor para a gente falar mais para frente, tá? Chakra básico, chakra perineal, chakra sexual. Quer dizer, a energia está centrada ali num chakra que é vermelho, tem toda a conexão, né? Ao mesmo tempo, existe nessa pessoa o frio e o quente. A voz já é uma voz mais aguda. Ela tem uma labialidade, uma inquietude, né? Uma coisa que é muito visível. São seres mais espirituais, mais carismáticos. E aqui, entenda-se bem, isso não é uma virtude, isso é uma forma de ser. Todos estão buscando a mesma coisa, todos querem ser felizes. Mas quem está na história da ira, da raiva, ele quer consertar o mundo, através de consertar as pessoas. Cada um que faz alguma coisa perto dele, ele dá um trompaço. Não é assim, está tudo errado. Né? Ele está repreendendo todo mundo o tempo todo, o governo não é bom, o sistema de saúde não é bom, a vacina não é boa, nada é bom. Tudo está ruim. Então, ele passa a vida como um grande herói enfrentando o mundo e dando porrada, e levando porrada. Né? Ok. Do outro lado, o apego, o apego quer obter coisas, né? O apego é um carente, né? Então, nessa busca, ele descobre que o caminho do espiritual, da, da diplomacia, que isso obtém resultados. Claro que é uma armadilha também, porque quem entra num caminho de espiritualidade com um aspecto de desejo, acaba nessas histórias que a gente sabe, do cara que tinha uma linha espiritual muito séria, atendeu milhares de pessoas, mas o cara deixa um rastro de crimes, uma coisa absolutamente maluca, porque o cara está enroscado nisso. Por mais que ele seja um membro de uma casta espiritual, que ele tenha altos... ele continua sendo assim, a gente brinca no yoga, né? Aquele cara que senta lindo assim, na postura de lótus, né? E ele mesmo dá um respiro assim para ele mesmo. Meu Deus, acho que ninguém faz essa postura melhor do que eu. Adianta fazer yoga para pensar dessa maneira, né? E assim em tudo. Quer dizer, ninguém entoa um mantra melhor do que eu, ninguém reza uma Ave Maria como eu, né? Okay. Esses são os apegados, né? Normalmente são onívoros. Onívoros o urso é um bom exemplo do onívoro, né? Ele come praticamente tudo. Ele come peixe, ele come ervas, ele come tudo é tipo de carne, ele come mel. Então, esse o desejoso, ele é onívoro.
porque ele quer tudo mesmo, né? Mas também tendem a ser vegetarianos exatamente com essa questão, porque o apegado tem um apego à própria autoimagem e ele sabe que se ficar melhor, se ficar menos, uma carinha mais bonita, né? Não tão judiado como quem vive de muita carne, né? Que ele vai ter um sucesso melhor. Então, no fundo, cada um está tendo sucesso, está buscando um sucesso de alguma forma, né? O sucesso são as grandes batalhas, e o outro, ele já briga com o porteiro quando sai de manhã, já briga com o motorista do táxi, e assim vai, né? E o outro, ele está rodando em torno de uma coisa que o sucesso é ele ser reconhecido, ele ser legal, né? Normalmente são pessoas magras, longilíneos, têm problemas sérios de insônia, tem um pulso leve, irregular. Então, temos aqui dois biotipos, né? Como imagem, galo, galinha, é uma imagem que a gente usa no budismo também, como usa a cobra no budismo, lembra da roda da vida, lá no centro, aqueles três animais, né? Então, a gente tinha a cobra, tinha o galo e tinha o porco, né? Que o porco já faz parte da outra coluna. O galo é aquele que e a galinha estão ciscando o tempo inteiro, quer dizer, não tem paz. Eles estão o tempo inteiro buscando alguma coisa. Ele precisa mais um grãozinho de milho, mais um grãozinho de milho, né? E vai por aí. Bom, se você não caiu na história da raiva e do desejo, então pode te sobrar uma outra via que não é melhor, talvez seja até pior, né? A da raiva te leva a situações de vida, às vezes muito drásticas, a acidentes, a crimes, né? O outro, o caminho te leva a, por desejar muito, você se atola de coisas, você não consegue viver a vida porque você não há espaço para mais nada além do desejo. Então, a pessoa que não consegue ter uma companheira, não consegue ter um companheiro, precisa ter todas as pessoas do mundo, né? Mas existe um outro caminho, que é esse caminho do torpor, uma estupidez não enquanto ser estúpido para o outro, mas ser estúpido no sentido da estupidez de não haver entendimento, né? Então, isso é uma coisa que fica ali mais ou menos na linha da lua, da água, e é o tipo yin. Até porque ele não tem muita energia, ele não tem muito... Claro que o yang, aqui, da raiva ira, o yang é alguém que ele tem muita energia, né? Como a gente distingue um yang de um yin? Vamos começar a falar do yin agora, então acho que cabe isso, né? Vamos supor, alguém vem na tua casa, né? Quando a pessoa entra, a pessoa chega, do jeito de bater palma, de te chamar, você já percebe se é uma pessoa mais yin ou mais yang. Todo o ensinamento vem de a gente perceber o yin e yang dentro do I Ching, do taoísmo, né? Porque as coisas funcionam dessa forma. Então, alguém yang é alguém que tem pressa, alguém que bate forte, buzina 500 vezes, sabe? Ele já está irritado, porque achou que você já devia estar ali na porta, esperando ele no portão, do lado de fora, né? Então, ele já está quente, está suando já. Assim que você, vamos supor que esse amigo veio te buscar, vai dar uma carona para algum lugar, assim que você entra no carro, ele já começa a falar que, porra, ele quase matou um cara na esquina ali, porque o desgraçado estacionou o carro num lugar que... Então, a vida dele é isso, é um descambado de lutas, né? Já o yin é aquele que você percebe, o cara chega lá, dá uma batidinha na campainha, 15 minutos depois, ele bate uma palma bem timidozinho, na hora que você aparece, ele diz, desculpe, com licença, sabe? Não há uma energia nele, ele jamais vai contar uma história dele, tudo que ele vai dizer, olha, desculpa, eu me atrasei, eu estava lerdo de manhã, eu não sei, demorei muito para tomar café, eu perdi o ônibus, né? A história dele é de uma incapacidade. Então, esse é o yin, né? O yin toma um canal de um torpor, né? Quer dizer, ele não se posiciona muito em relação às coisas, ele não tem interesse para coisa nenhuma, né? O chakra dele é chakra da cabeça, mas é o chakra cabeça no sentido negativo, né? Então, ele fica muito
o mundo só acontece na cabeça dele. Ele não se envolve com ninguém, ele não quer nada com ninguém, a cabeça dele está satisfeita já, né? Então, a palavra típica dessa pessoa é talvez. Ei, vamos ao cinema, domingo vamos para o boteco. Eu vou pensar, talvez, né? É uma pessoa que não tem poder de decisão, não inflama ninguém, não busca ninguém, enfim. É uma pessoa úmida, fria, né? Tudo que a gente possa entender desses termos. Tem uma voz média, porque ele nem é o... A voz aguda é uma voz quase de pedido, né? Um pedido de ajuda. Né? Me ajude, né? E outra é, faça o que eu digo. Né? Aqui já não é uma voz mais normal, ele nem tem muita energia, nem tem muita vontade, se fizerem o que ele quer, tá bom, se não fizerem, também tá. Ele também não vai fazer o que os outros pedem, porque ele também não está aí para isso. Né? São cordatos, são tímidos, né? No final de contas, interessa, tanto faz, né? Mas são buscadores, e são buscadores. De um lado a gente tem os pragmáticos, do outro lado a gente tem os espirituais, os carismáticos, do outro lado a gente tem os buscadores, aqueles que também vão atrás de buscar alguma coisa, que no fundo ele sabe que está tudo errado, que alguma coisa não pode estar certo, que não deve ser isso. Mas ele é um buscador confuso, aquele que chega e não entende, não compreende, não se acerta, e tem que ir para outro lugar, porque ali não deu, e a história dele é uma história de as coisas que não vão dando certo. Mas não é com raiva, não é porque ele brigou com o padre, brigou com o pastor, brigou com o monge, não. Ele só não conseguiu, não se acertou, não deu, perdeu a canoa. Né? São pessoas normalmente onívoros também, malucos por doces, salgados, frios. Né? Ele compensa na comida tudo que ele não tem na vida. Então, claro, é obeso, arredondado. Né? Um tipo bastante claro é aquele que senta no sofá, na sala, liga a televisão, né? Puxa um pacote de bolacha, uma cerveja. O sofá dele está lotado de comida. E horas e horas assistindo aquilo, e o pensamento dele é assim, ele gosta de assistir novela porque ele não tem nada a ver, ele não tem empatia com nenhum dos personagens. Para ele, tanto faz. Sabe? Se fulano e fulano brigam, se merecem brigar. Né? Sabe? Que se dane. O cara vai matar o filho. Que mate. Isso tanto faz. É novela. Sabe? Na verdade, ele não se envolve em nada. Ele não se envolve com a questão política, ele não se envolve com a questão do condomínio, ele não se envolve em nada. Ele senta e come e fica vendo o mundo passar e de uma maneira bem insonsa. Né? Claro, esse cara tem um sono leve, né? É um suplício, ele acorda toda hora, né? E tem um pulso médio, claro, a imagem um porco, um boi, né? Querem alguma pergunta sobre isso? Acho que foi um painel bem amplo, né? Alguma coisa ficou difícil de entender? Eu tenho, Jubal, a dele aqui quer saber o seguinte. Por acaso, essa leitura funciona mais ou menos como os doshas do yoga? O Vata, Pitta, Kapha? Mais ou menos isso. Tudo é a mesma coisa, numa outra linguagem, né? A realidade é a realidade. Aqui nós estamos fazendo um recorte do budismo com uma aproximação do Shin, mas tudo que você citou é a mesma coisa. Claro, um divide em 3, outro em 4, outro em 5, mas não faz diferença. É a mesma leitura. Você tem essa leitura, é só complementar com essa, né? Tá, e é possível ser os três, ter um pouquinho de cada um dessas três: rádio, ódio, ira, desejo, cupidez, torpor e estupidez. Que, na verdade, não é nenhuma questão de ser, a gente precisa do equilíbrio, né? Isso aqui talvez não chegue a ser uma coluna do meio, quer dizer, há momentos que sim, você precisa precisar, há momentos que você precisa desejar, há momentos que você precisa fazer um enfrentamento, há momentos, quer dizer, isso tudo você só faz por decisão própria quando você se posiciona de uma maneira clara. Quer dizer, tua ação. Então, tua ação pode ser num momento para um lado, no outro momento para o outro, mas você está na coordenação daquilo. Esses são os tipos que mais ou menos engatam numa reação. A reação deles é assim. Então, eles não estão tomando decisão, não estão se posicionando.
Eles, pura e simplesmente, não estão conseguindo escapar do que acontece com ele. É um arquétipo, né? São arquétipos. Então, ele vive naquele arquétipo, e o arquétipo toma, e ele não tem nem condição de... Meu Deus, né? O que está acontecendo? Então, é isso. Tudo é a mesma coisa, na verdade. A gente vai estudando por linhagens diferentes, mas você já bateu a ficha, é a mesma coisa. Vamos lá, terceira parte da nossa tabelinha. Então, como isso se processa? Já é uma medicina somática, né? Quem tem o canal da raiva, da aversão, ele compromete o sistema cardiovascular. O que acontece com ele? Infarto, trombose, AVC, hipertensão, artrite, asma, reumatismo, gota, contraturas, cãibra, fibromialgia, dermatite, constipação, anafilaxia, morte precoce. Esse é o cara que um dia fica tão zangado que ele explode. Explode o coração, explode a veia da cabeça, explode o cérebro, enfim, ele sai dessa para outra por coisas absolutamente banais, porque é um aquecendo, aquecendo, aquecendo. Quando chega o balão, você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, uma hora não surpreende nada. Ah, não, deve caber mais um. Pá, estourou. Né? É o que acontece com essas pessoas. Então, o caminho da raiva leva a isso. Né? Por outro lado, o caminho do apego te leva a um paraíso também complicado. Né? Como aquela história da roda da vida. Né? Não importa qual é o ponto que você chegue, você está num problema. Né? A única forma de sair do problema é sair daquela roda. Né? Então, essas pessoas que têm um apego, são esse modelo, né? Do desejo, né? Desejam tudo, muito. O que estoura neles é o sistema nervoso. Então, eles acabam com transtornos mentais, com mania, com depressão, estresse, esquizofrenia, paranoia, loucura, neurose, alucinações, dificuldades de relacionamento, infecções, DSTs, AIDS, disfunções sexuais, drogas, fobias, câncer, enfisema pulmonar, cirrose hepática. Pode ver que todas essas coisas vêm do muito, né? De tanto beber, de tanto comer, né? De tanto fumar, tabagismo, uma bulimia. A anorexia já é quando ele tenta dar uma limpada nisso. Quer dizer, não, né? eu sou, mas eu vou parecer legalzinho. Né? Então, aí vem a anorexia. Ele come, vomita, come, vomita, come, vomita, até acabar com o organismo. Né? Então, na outra situação, desses que estão nem aí para a paçoca, né? Acaba o sistema endócrino linfático sendo comprometido. Então, aí vem diabetes, hipotiroidismo, osteoporose, artrose, problemas ósseos, coluna vertebral, distúrbios hematológicos e visuais, miopia, lúpus, bronquite, até doenças autoimunes, né? Distúrbios gastrointestinais, gastrite, úlceras, o colo irritável, síndrome metabólica, psoríase. O autoimune pega muito nesse canal, né? Bom, pode ser trágico, mas também pode ser interessante, porque a gente consegue, uma vez que você consiga mapear na tua própria cabeça esse tipo de coisa, e esse é o trabalho tanto do Shin como do budismo, né, de você enxergar as coisas, e enxergando, sim, aí você tem poder de escolha, senão a tua escolha é exatamente zero. Né? Alguma coisa para a gente falar aqui? Alguém tem algum enrosco? Não? Está tudo bem? Tá. Hoje eu fiz uma aula light, bem leve, né? Então, nós estamos que horário? Deixa eu ver. A gente começou um pouco atrasado, mas estamos na marca das 9 já quase. 5 para as 9, né? Então, hoje tivemos uma aula tranquila, básica. Não é o caso de tentar ter isso na cabeça, mas de lembrar que as coisas passam um pouco por aí, né? Então, tenta ver nos teus hábitos, tenta ver nas coisas que o teu organismo apresenta, onde é que está indo a coisa, né? Claro, um budista está de olho nisso, porque o ensinamento do budismo é esse, quer dizer,
nem o apego nem a aversão. Quer dizer, nem busque tanto alguma coisa, nem negue tanto outra, né? Então, é uma coisa mais ou menos assim, tranquilo. Isso devagarinho vai entrando. Esse livro é maravilhoso, mas é um livro que, na verdade, é um catatal, né? E uma linguagem até, às vezes, um pouquinho difícil, mas maravilhoso. Esse é um livro, eu tenho ele de 2013, eu fiz um curso é o N. Burgos, né, o autor, uma pessoa que eu admiro muito, eu fiz um curso com ele e ele deu uma aula sobre esse livro também, né? Entre outras coisas. Então, se está legal para vocês, se a gente conseguiu, digamos, passar mais ou menos incólume ali, não ficou nenhuma grande dúvida, podemos abrir, podemos conversar à vontade, né? Meu tempo não é problema. Parar um pouquinho de compartilhar, só para a gente se ver um pouquinho melhor, né? Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tentei fazer leve. Foi cansativo? Foi difícil? Foi overdose de informação? Como é que vocês viram? Para mim foi bom. Eu sou meio nenê nessas coisas, então eu vou aprender. Conheço. Você lê muito, você está procurando. Eu fico. A gente dá para se encaixar um pouco nesses apegos aí. Eu me vejo nas três colunas. Eu me vejo nas três colunas, né? Sei que tem de todas Sempre elas. dá uma Às vezes encaixada. você se torna um especialista. Quando você se torna um especialista, aí você vai pagar um preço bem caro mesmo, né? Então, é bom a gente saber que não pode ficar só numa coisa, que tem que balancear. Caminho do meio, né? Esse é o budismo, né? Caminho do meio. Então, É isso que a gente está tentando aprender esse caminho. tentando aprender, se posicionar nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e nem tanto desejo, nem tanto raiva, né? E também não cair na indiferença, que é uma doença igual às outras, né? Então, tira tudo isso fora. A gente ainda tem aquela questão do orgulho e da inveja, né? Então, ali, são caminhos que a gente acaba caindo, né? Entre aqueles espaços tem mais essas duas valas, assim, quando você se erra entrar no viaduto, você entra numa dessas e também vai te trazer prejuízo, né? Então, Às tem vezes muita conexão ali, você acaba pegando uma dessa aí também. Quem entra numa dessas estradas, quem está vivendo vai, né? Vai entrando, né? Quem vive entra. vai que Todos vai. os caminhos, vai em todos os caminhos. Só que é bom saber a hora que dá para mudar de caminho, né? A oportunidade de mudar é sair da ignorância, é conseguir enxergar, é conseguir tomar pulso da situação, né? Isso a gente faz normalmente quando a gente tem uma crença dentro de nós que diz que isso deve ser feito, né? Quando a gente não tem essa crença, as pessoas que não enxergam ainda essa luz dentro de si, esse Buda em si, esse Deus em si, né? Essa Imago Dei, essas pessoas normalmente elas chutam o balde, né? Tudo bem, sei que estou fazendo errado, dane-se, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Não há um desejo de melhorar, e sim esse desejo de melhorar para quê? Né? Para você parar de incomodar as pessoas, né? Não é só para você ficar bem, para você parar de incomodar as pessoas. Se for um pouquinho melhor, a família toda vai ficar feliz, a vizinhança vai ficar feliz, o pessoal do trabalho vai ficar feliz, né? Então, se tem um caminho para a gente sair dessa loucura, é fazer os outros felizes, né? Tentar ser feliz, a gente não consegue, né? No momento que eu me volto para resolver o meu problema, o que eu arranjei foi um grande problema, porque não tem solução. Não tem solução eu resolver o meu problema. Na hora que eu me volto a ajudar o problema do outro, eu saio do meu problema. Eu já não penso mais nas minhas dores, nas minhas dúvidas, nos meus desamores, nos meus desencontros. Eu estou tentando ajudar alguém a fazer alguma coisa e aquilo me preenche. E quando eu vejo, eu sou feliz. Então, desde que a gente consiga ir nessa direção, estamos indo bem, né? Tentando ir bem. Tá bom. Tá bom.
Ok. Então, acho que podemos fazer o Duval, também. Oi? eu de novo. Claro, Eu só, Bia. eu só queria que você aprofundasse um pouquinho, porque já é a segunda vez que eu fico pensando nessa tua fala, né? Os Uhum. macaquinhos lá, né? Pam, 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 pulando na cabeça que os pensamentos não sou eu ou não são meus, né? Uhum. E que a gente acaba observando, né, esses pensamentos, Isso. né? Aham. É como seria o caminho, né, para que a gente conseguisse fugir desses pensamentos que vêm e que não são nossos Que e não são ser nossos. apenas observador. Isso. O que não é nosso é toda coisa pré-formatada. Então, a gente reage ou instintivamente ou segundo um padrão aprendido. Então, é o caso do preconceito, é o caso... Enfim, não é uma coisa que você toma a decisão naquele momento, você simplesmente, aquela voz que implantou, né, emprenhou na tua cabeça, faz você agir daquela maneira. Então, é uma espécie de piloto automático de agir errado. Né? Por quê? Porque você não parou para... Digamos assim, o pensamento seria parar para pensar sobre aquilo, mas você não faz. Na hora não dá. Quando você vê, você já meteu o pé pela mão e já... Então, o pensamento, o que nós temos de maravilhoso na nossa mente, a mente seria um ótimo gerente, mas ele é um péssimo diretor, porque a mente está ali trabalhando muito com o ego, porque as coisas que de fato têm valor não dependem muito do pensamento, né? Um exemplo bobo, mas assim, se você vê que uma louça está caindo, uma criança está caindo, você tem pensamento nessa hora? Não, Não, simplesmente age. Depois você diz, meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu consegui? Mas, assim como a gente faz coisas boas, a gente faz as besteiras também no piloto automático. Né? Quando o piloto automático está consciente da situação, ou seja, você está dentro do mundo, não está no mundo das ideias, você consegue ter essa reação. É a busca, por exemplo, do Zen budismo. O Zen budismo procura tirar fora as palavras, pensamentos vêm, na maioria das vezes, em forma de palavras. Veja, o pensamento é que traz a emoção. A gente normalmente não tem emoção. É um conjunto de pensamento que te faz cair naquela emoção. Então, no momento que você consegue filtrar o pensamento, você também já está fazendo uma filtragem de emoção, de sentimento. Né? Existe aquele que é normal, como é esse sentimento de ajuda, né? de amparo ao próximo. Né? Você corre, atravessa a rua, corre o risco de ser atropelada, mas cata a criança, né? Que estava na rua. Então, essa é a reação que seria o espontâneo, o natural. Se a gente conseguisse viver dessa maneira, nós estaríamos vivendo na Terra pura. Seria absolutamente sem maldade, seria absolutamente sem passado, sem mágoa, sem remorso, e também não viveríamos no futuro. Ninguém estaria pensando que daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10, o que eu preciso atingir. Não. Quando estou aqui, agora, momento presente, a ideia é esvaziar. Então, a gente medita para aprender que no momento em que você vive, você deve estar, de alguma forma, naquele estado. Então, você senta, medita, 2 horas por dia, mas você levanta para a vida e bota o louco de novo, fazendo tudo do jeito que sempre fez. Quer dizer, a verdade, jogou fora, né? Porque se você entra nesse estado, que é um pouco... é um estado espiritual, né? Você está mais relaxado, você está mais sentindo as coisas, você está de fato vivendo. Então, atenção plena, essa coisa que se promete pelo mindfulness, né? Atenção plena é a forma de viver sem ter ser guiado por pensamento. Você não faz porque se conclui. E quando você faz porque se conclui, matematicamente você quer ganhar alguma coisa. Eu vou fazer para me dar bem. Então,
já tem uma coisa ali complicada. Então, sempre que você consegue não entrar nessa raia, aí a coisa já rola melhor, né? Então, meditar, uma das técnicas, a gente fala de meditação das nuvens brancas. Aí você senta e esvazia a tua cabeça. Esvazia completamente. Impossível você ficar nesse vazio. Daqui a pouco vem uma coisinha, né? Que te lembra de alguma coisa. Ah, meu Deus, será que eu deixei a janela da área aberta? Né? Que foi uma invasão. Né? Qual é a tua atitude? Se você entrar no pensamento, só chegou, não foi você que pensou. Não foi, agora eu estou aqui meditando, deixa eu revistar minha casa, ver se eu não deixei nada errado. Não. É uma aflição normal em você de ficar cuidando das coisas, porque, né, será que a porta está trancada? Então, nesse momento, claro, você está em sofrimento, porque está o tempo inteiro, né, numa atenção que não é uma atenção real, é uma atenção às coisas, né? Manias. Então, quando vem um pensamento, a técnica é você, a gente chama de nuvens brancas por causa disso. O pensamento vem e não acontece nada. Vem e você deixa passar. Como quando alguém te diz, ei, por que você não faz isso? Ah, tá legal. Deixou passar. Tá legal. Não diz que vai fazer ou vai deixar de fazer. Se a gente age assim com os nossos pensamentos, ótimo, maravilhoso. Porque cada vez que a gente engata é assim como se o pensamento fosse um anzol, né, que vai passando. E a gente engata. Mordeu. Mordeu, foi. Aí, a isca, por exemplo, que o outro, de alguma maneira, te agride, diz uma piadinha, alguma coisa, é uma isca que ele jogou. Foi palavras que não são tuas te levando a ações das quais você não definiu que faria, mas fez. Então, é complicado, né? A busca toda é de a gente não viver desse jeito. Então, temos que aprender a rotular os pensamentos. E na hora que você consegue fazer isso, é como se você tivesse um pouquinho mais acima, um pouquinho mais no fundo de você mesmo. Você descobre que você não é um, você já tem dois ali. Daqui a pouco tem um terceiro observando. Essa capacidade de multivisão, de desdobramento, é uma coisa que vai crescendo. No momento que você atinge o observador de si mesmo, já é um enorme ganho. Eu, uma vez, atendi uma menina que ela estava vivendo uma crise por causa disso. Ela, de repente, ela achava que era como se tivesse uma dupla personalidade, ela tivesse acontecendo uma cisão qualquer nela, porque ela começou a pensar coisas que ela não pensava e ela pensava coisas sobre as coisas que ela pensava, né? O pai estava preocupado, poxa, isso pode ser grave, né? O que pode ser feito? Acho que vou procurar um psiquiatra. Aí eu falei, vamos tirar um xingo. É menos complicado, né? Tiramos o xingo e o que estava acontecendo com a menina, na verdade, era um presente. Ela estava vivendo um momento mágico. Claro, uma adolescente, quer dizer, uma pessoa que estava entrando na universidade, uma expressão antiga, fichas começaram a cair. E ela começou a se achar estranha, porque, palavras dela, eu estava numa festa ali, todo mundo, meus amigos, eu olhava para aquilo e dizia, mas o que eu estou fazendo aqui? E ela dizia, mas não é possível, eu estou aqui, por que eu tenho que ficar perguntando o que eu estou fazendo aqui? E isso começou a acontecer muito. Ela instalou um observador. Então, foi um grande presente que ela ganhou, né? Porque o observador é exatamente isso, né? O outro está fazendo, vai fazendo, né? Passa uma bebida, aceita, toma, tudo, né? Mas o observador é que já tomou bastante, né? Então, vamos segurar um pouquinho, vamos comer alguma coisa. Então, o observador é muito mais próximo de quem nós somos. O observador é muito mais próximo do nosso self, não do nosso ego. O ego embarca muito, né? Porque até é uma forma manipuladora o ego, né? Você está fazendo um jogo. Então, é isso. Se você consegue perceber os pensamentos e você consegue não embarcar neles, porque sempre que você embarca, você vai ter uma reação, não é uma ação, né? Então, reação é aquela coisa. Se houve uma coisa que alguém te disse, sei lá, 20 anos atrás, que eu acho você isso. Né? Essas coisas são
pensamentos recorrentes, um belo dia, você está na história que está tudo bem, está lá na festa junto com a menina, né? E vem lá, ai, Babi, eu te acho tão sonsa, né? E aquilo vem na tua orelha. E aquilo já te aquece, você já sonsa. E você sai da festa para ir compartilhar aquela guerra pessoal com aquela pessoa que te disse há 20 anos atrás, que já não mora do Brasil. Né? Então, é uma vozinha que vem. As vozinhas vêm do passado, essas vozinhas vêm da família, essas vozinhas vêm de todo mundo. Coisas que a gente ouve no rádio, na televisão, passa aquilo na cabeça da gente. Está muito ligado ao noticiário, né? Ah, meu Deus, tem um pavor, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, é um pouco isso, Bia. Sair do pensamento é bom. Assim. A mente mente. A mente mente. Então, a gente tem que cuidar com a mente, porque senão ela está nos enganando. Essa coisa mais essência não mente, mas a mente mente. Eu até fiz um pequeno poema, né, sobre a mente. O que a mente mente é a mente. Nossa, eu escrevi duas páginas. Mente. A gente cria todos os argumentos para justificar o injustificável, né? A gente tem essa capacidade. Ah, mas veja isso, aquilo. Por A mais B, o que aconteceu, né? Para sustentar uma mentira. Então, é mente, né? A mente pode ser maravilhosa. Dizem até que é. A gente, como usa 10% da capacidade racional, nossa mente está muito aí para fazer jogos malucos, escuros. E a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Né? Verdade. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não sei o que aconteceu hoje, poucas pessoas chegaram, né? Tinha bastante inscrições. Bom, se todas contribuíram com o Terá, vai ser bom, né? Mesmo não vindo, eu gostaria que viessem, mas estão colaborando com uma obra que é bastante importante, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso encerramento. Dosho Junem. Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu. Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu. Namu Amidabu, Namu Amidabu. Ok. Que o que a gente vivenciou aqui possa servir para todas as outras pessoas, as que não puderam estar, as que tiveram intenção, mas acabaram não conseguindo, né? Que sirva para todos que convivem com a gente, que um pouquinho... Eu estou me sentindo extremamente bem, é uma coisa assim, uma satisfação de... Estamos falando de coisas boas, estamos num grupo, dentro do cristianismo se diz, onde dois se reúnem em meu nome, lá estarei, né? Então, a gente está, de alguma maneira, fazendo uma coisa legal e que isso possa servir para todos, né? Então, meu especial agradecimento a vocês. Estou à disposição, qualquer coisa que vocês precisem conversar, passam um WhatsApp, qualquer coisa, pergunta no grupo. Estou aqui, tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado, Yolanda. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Eda, que eu acho que não está podendo falar. Gratidão a todos. Também caiu a conexão da Gisele, né? Está tudo bem. Obrigado, gente. Obrigada, Gilda. Obrigada. Boa noite. Obrigada. E